Hoje eu vou explicar a densidade do fio de cobre e de alumínio. E ainda vou falar sobre a resistividade de ambos. E eu te garanto que após esta aula, juntamente com os demais vídeos que eu vou deixar na descrição deste vídeo, o link, você estará apto para substituir o cobre pelo alumínio e vice-versa. Vamos lá! Primeiro eu vou medir o comprimento deste fio de cobre. Observe que ele está fornecendo 54 milímetros e 8 décimos de milímetros. Agora o comprimento do fio de alumínio. Observe que ele está fornecendo o mesmo valor, 54 milímetros e 8 décimos de milímetros. Agora eu vou medir o diâmetro do fio de cobre. Observe que está me fornecendo 1 milímetro e 6 décimos de milímetros. Agora o diâmetro do fio de alumínio. O mesmo valor, 1 milímetro e 6 décimos de milímetros. Agora eu vou pesar o fio de cobre e o de alumínio. Primeiro o de alumínio. Observe que ele está me fornecendo 0,33 gramas. Agora o fio de cobre. Observe que ele está fornecendo 0,91 gramas. Aqui estão os valores das medições que fizemos. O comprimento de ambos os fios, 54 milímetros e 8 décimos de milímetros. O diâmetro de ambos os fios, 1 milímetro e 6 décimos de milímetro. E aqui o peso de ambos os fios, o peso do alumínio e o peso do cobre. Em questão de vestibulares, o certo é falar massa. E qual é a diferença de massa para peso? É que o peso ele muda em relação à gravidade. Por exemplo, se você pegar um objeto e pesar aqui no planeta Terra, vai te fornecer um certo valor. Se você pegar este mesmo objeto e pesar em um outro planeta que tenha gravidade diferente, o valor pesado será diferente. Mas como estamos aqui no planeta Terra, eu falo massa e também peso porque é uma linguagem mais comum. Aqui eu tenho a densidade do fio cobre e do alumínio, feito por empresas especializadas, que nos diz que o fio de cobre ele tem este valor de densidade em quilograma por metro cúbico. O alumínio tem este valor de densidade em quilograma por metro cúbico. E se você dividir este valor aqui ó, de densidade do cobre pelo valor de densidade do alumínio, você vai perceber que ele tem aproximadamente 3,2 de diferença. Ou seja, o fio de cobre ele é mais denso do que o de alumínio, 3 vezes mais. Já se você observar aqui nas medições que fizemos, não precisa nem comparar a densidade do cobre com a do alumínio, que lá no final nós vamos ver. Mas aqui ó, o peso do cobre pelo peso do alumínio, se você dividir aqui ó, peso do cobre pelo de alumínio, nós vamos ter aproximadamente 2,7 de diferença e não 3,2. Por quê? Porque observem aqui ó, que o fio do alumínio ele está imperfeito. Ele não está totalmente perfeito, ó, ele está amassado. E o de cobre também, ó. Então isto dá diferença. Mas observe que é aproximado, 2,7 com 3,2. Vamos calcular agora a densidade dos fios. Aqui eu tenho a fórmula da densidade. D é a densidade, M é a massa, que é o peso adquirido na balança, V é o volume, que é o espaço que o objeto ocupa. Por exemplo, aqui eu tenho fio de alumínio e um de cobre. Observem que eles têm o mesmo comprimento, o mesmo diâmetro, portanto eles ocupam o mesmo espaço, ou seja, eles têm o mesmo volume. Só que eles têm massa diferente, eles têm peso diferente. Observe que esses dois fios aqui, ó, eles são cilíndricos. E para calcular o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Então nós temos aqui ó, a informação, nós temos o diâmetro. E através deste diâmetro nós vamos saber o volume. Por exemplo, aqui eu tenho o A de área, que é igual a π vezes o raio ao quadrado. O π a gente usa a aproximação 3,14.
E aqui, ó, multiplicado com o raio ao quadrado, a metade do diâmetro é 0,8, que é o raio. Então a gente vai pegar o 0,8, colocar aqui no lugar do raio e elevar ao quadrado. Então a área da base desse cilindro aqui, ó, vai ficar 3,14 vezes 0,8 ao quadrado é 0,64. Então a área da base deste cilíndrico aqui vai ficar 2,0096. Agora que temos a área da base deste cilindro, vamos usar para encontrar o volume deste cilindro. Por exemplo, aqui eu tenho a fórmula do volume, que é a área da base vezes a altura. Então eu vou pegar aqui, ó, o valor da área da base, que é 2,0096, e vou multiplicar pela altura, que é 54,8. A altura aqui, ó, que nós encontramos lá com o paquímetro. E agora eu vou pegar aqui, ó, e multiplicar, e eu vou ter aqui, ó, o volume. Agora que encontramos o valor do volume, vamos aplicar na fórmula tanto para o cobre quanto para o alumínio aqui no lugar do V. Vamos calcular a densidade do fio cobre. No lugar do M eu vou colocar o 0,91 gramas que pesamos na balança lá, o fio do cobre. Aqui no lugar do V eu vou colocar o volume que encontramos agora há pouco. Então eu vou dividir este valor em gramas por este valor em milímetros cúbicos e eu vou obter este valor e eu vou arredondar aqui e vai ficar gramas por milímetros cúbicos. Da mesma forma o alumínio, este é o valor do alumínio pesado em gramas e este é o valor do volume em milímetros cúbicos e eu vou dividir este valor por este e eu vou obter este valor e vou arredondar e vai ficar este valor em gramas por milímetros cúbicos. E observem que este é o valor de densidade do fio de cobre e este é o valor de densidade do fio de alumínio. E se você pegar o valor de densidade do fio de cobre e dividir pelo valor do alumínio, você vai obter aproximadamente 2,7 ou 2,8. Isto por causa da imperfeição dos fios aqui, ó. Eles não têm uma precisão muito boa. E agora eu vou falar um pouco sobre a resistividade do fio cobre e do alumínio. E por fim vou fazer uma conclusão de forma que fique fácil de você diferenciar tanto a densidade quanto a resistividade de ambos os fios. Aqui eu tenho a resistividade do fio de cobre e do alumínio. Os caras pegaram um pedaço do fio de cobre, outro de alumínio e aplicaram uma certa corrente elétrica em ambos. E perceberam que o fio de cobre tem uma resistência de 0,017 ohms em milímetros quadrados por metro. E o alumínio tem 0,028, ou seja, uma diferença aproximadamente de 2 vezes. O fio de cobre ele tem menor resistência à passagem dos elétrons, que quer dizer que o fio de cobre suporta mais. Para concluir, o fio que passa pelos portes interligando as redes, observem que ele é de alumínio. O alumínio tem menor densidade, portanto é mais leve. Ele é mais barato e pelo fato dele ter maior resistência à passagem dos elétrons, ele precisa ter o diâmetro maior. Já nas instalações elétricas residenciais, prediais e outras, observem que o fio é de cobre, porque o fio cobre ele tem menor resistência à passagem dos elétrons, portanto ele suporta mais. E se eu tivesse que substituir este fio de cobre aqui, ó, pelo de alumínio, eu teria praticamente que dobrar o seu diâmetro. E aí seria mais difícil aqui, ó, colocar aqui nas tomadas. Para quem não gosta muito de cálculo, guarde esta informação, que a resistência do fio cobre é aproximadamente 2 vezes menor que a do fio de alumínio. E a densidade do fio cobre é aproximadamente 3 vezes maior que o fio de alumínio. Eu vou deixar na descrição deste vídeo links relacionados a este assunto. Se você gostar, deixe o seu like e se inscreva no canal, lembrando que teremos muito mais.